Olá! Vamos continuar a leitura do livro Cartas de Cristo. Estamos lendo a carta 5. A ciência não pode dizer a você qual é a força de motivação que atrai as partículas que formam os elementos. A ciência tampouco pode explicar de onde vêm originalmente tais partículas de energia. Apenas afirma que foram liberadas durante o Big Bang, o qual, acreditam, deu o primeiro impulso para a criação. Por que um repentino Big Bang? Do que? Qual foi o fator de motivação por trás dele? A ciência fala de eletromagnetismo, porém não pode dizer de onde vêm tais energias que aparecem e desaparecem. Para onde vão? Por que vão? De uma perspectiva humana, não parece haver atividade inteligível dentro ou por trás desse trabalho. A ciência diz que o eletromagnetismo simplesmente é um simples fato da existência, ainda que produza um trabalho altamente inteligente e intencional sob a forma de milhões de bilhões de substâncias das quais é feito o universo. Como acontece isso? Não há nada que o eletromagnetismo tenha tornado visível que a mente humana possa considerar como sem propósito ou sem significado. A ciência ignora este mais básico e vital nível da criação. Sem uma resposta para o porquê tudo o que é trazido para manifestação visível através da atividade das energias gêmeas do eletromagnetismo, que sempre tem um propósito, tem êxito e é racional, nada de valor se descobrirá na busca de suas origens. Até que a ciência possa testar e descobrir a realidade do espaço, no qual as partículas elétricas do ser visível estão apoiadas, a ciência ficará sempre por trás das portas fechadas do materialismo. O acesso à verdade eterna e à sabedoria universal estará sempre bloqueado e ela permanecerá encerrada unicamente dentro das amarras da razão. Razão esta que é somente o produto da atividade finita das células do cérebro. É a verdadeira natureza do espaço o que eu quero apresentar a você. Porém, antes de fazer isso, devo primeiro chamar sua atenção para perguntas altamente pertinentes. Através dos tempos, muito do trabalho do eletromagnetismo tem aparecido à mente, à visão e ao tato das entidades vivas como alguma coisa sólida e imutavelmente durável. Acreditava-se que o metal, a madeira, a rocha, as entidades vivas, todas eram compostas de matéria sólida, inanimada ou viva. Com tal crença em um universo sólido, é natural que os antigos profetas místicos tenham concebido um indivíduo poderoso, possuindo o enorme poder de criar todas as substâncias sólidas do universo. Ao visualizar tal indivíduo poderoso, era natural que eles percebessem uma figura majestosa de controle universal, que possuía uma natureza de retribuição quando confrontada com o comportamento da humanidade, a qual havia produzido uma sociedade turbulenta. Nem os profetas da antiguidade, nem a ciência de hoje se aproximaram da verdade da existência. Ambos têm passado longe da verdade. A ciência diz que a vida começou quando, de uma maneira inexplicável, uma combinação correta de reações químicas produziu uma molécula capaz de fazer cópias de si mesma, provocando mais reações químicas. Tal descrição da enorme e abundante complexidade e poder da força da vida como sendo perceptível porque é capaz de duplicar a si mesma, revela o empobrecimento básico da percepção e do pensamento científico que produziu tal teoria. Além disso, permanece sem ser questionada cientificamente a sugestão de que a combinação de elementos químicos inanimados que se reuniriam de modo específico acidentalmente, poderia produzir tão assombroso resultado de autoduplicação. Isso ocorre porque a mente humana finita e mesmo o pensamento científico não pode lidar com um acontecimento tão estranho
como a autoduplicação espontânea. Isso é por demais sugestivo de um acontecimento mágico, de alguma intervenção de uma fonte inimaginável, a qual os cientistas não ousam considerar por medo do ridículo. Este consenso de cordeiros é considerado mais científico do que produzir teorias inspiradas, as quais são bloqueadas pelas leis materialistas que a ciência estabeleceu para si mesma. Este bloqueio ao progresso científico futuro impedirá que a ciência investigue devidamente o reino da mente e do espírito, até que algum cientista iluminado desafie as convenções e se atreva a cruzar as fronteiras entre o que é visível e o que é invisível. Se os profetas de antigamente tivessem sido presenteados com a teoria da autoduplicação molecular, não teriam nenhuma dificuldade com tal acontecimento mágico e diriam que Deus fez as combinações químicas e as impregnou com vida. Porém, esta também não é a explicação correta. Este antigo conceito religioso de um Deus no alto, criando de longe, é o que impede o cientista de avançar na direção de reflexões espiritualmente mais conscientes. Portanto, apesar de a ciência parecer emancipada das velhas doutrinas, continua mentalmente atada e obstruída pelos temores de velhas proibições, como no século XIX. Ela adota suas ridículas teorias porque ainda não percebeu a realidade de nossa fonte do ser, por trás e dentro da molécula viva. Continuando a sua história da criação, a ciência afirma que depois da autofabricação de moléculas vivas capazes de duplicarem a si mesmas, elas constituíram a si mesmas em uma célula viva, tão pequena que não se pode ver a olho nu. E esta se tornou o material de construção básico para toda a multiplicidade de organismos vivos, incluindo as plantas, os insetos, os répteis, as aves, os animais e o próprio homem. Assim, todos os seres vivos teriam um antepassado em comum, a primeira molécula viva. A ciência não pode explicar por que as moléculas autoduplicantes se combinaram para formar uma célula viva. Isso continua sendo um mistério para a ciência até hoje. A célula viva, segundo diz a ciência, se reproduz indefinidamente em bilhões de formas diferentes. Essa é a base para a construção do universo visível. Como pode ser isso? Que impulso motiva tal duplicação? A ciência não pode dizer. Entrincheirada em sua própria cegueira, tem se limitado, e as pessoas com ela, a uma cegueira materialista. E agora, a primeira célula viva merece a plena atenção de qualquer um que esteja buscando seriamente a dimensão espiritual e a fonte principal da existência, porque a primeira molécula viva e a primeira célula viva são a primeiríssima evidência de alguma atividade inteligente dentro da matéria, dentro do universo. O primeiro traço mostrando sensatez e sensibilidade é a função da membrana que envolve a célula, fornecendo proteção e individualidade. Pense nesse fenômeno milagroso. A célula absorve do ambiente somente o alimento selecionado através da membrana. Não só absorve o alimento correto, mas depois de nutrir-se, ainda elimina o resíduo através da membrana permeável. Você deve perguntar a si mesmo: como pode a membrana puramente física da célula, invisível a olho nu, distinguir e selecionar o alimento correto, objetivando aumentar seu bem-estar e ter suficiente discernimento para desfazer-se da matéria tóxica não desejada? Você não vê um alto grau de propósito em toda esta atividade? Você pode acreditar que este propósito seja acidental? E o propósito não é a grande marca da inteligência? E mais, a membrana da célula continua a fazer esse trabalho de selecionar o alimento e descartar a matéria tóxica em bilhões de diferentes circunstâncias e condições relacionadas com a sobrevivência de diferentes espécies em diversos ambientes.
Isso não é a evidência do propósito que se mostra dentro de cada ação de cada espécie, sejam insetos, plantas, répteis, aves, animais ou seres humanos? E vamos parando por aqui. Logo, continuaremos a leitura de Jesus explicando sobre o funcionamento das nossas células. E logo estaremos juntos para continuarmos a leitura desta carta.